Cartoleiros e cartoleiras, sejam muito bem-vindos aqui ao canal HJP Cartola FC. Sou o Elton de Paula e nesse vídeo vamos fazer algumas mudanças no nosso time de pontuação e também vamos ver juntas as opções que temos para valorização. Vamos montar um time de valorização para você que precisa de cartoletas, tá bom? Mas antes, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, se estejam gostando desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem, comentem, vou fazer questão de responder todos os comentários, tá bom, pessoal? Peço também que se inscrevam no nosso Instagram, sigam-me lá no Instagram, o perfil HJP Cartola FC, lá eu vou estar postando dicas rodada a rodada, os melhores jogadores para cada posição e também o nosso time final aí, eu posto praticamente algumas horas antes de fechar aí a rodada, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá analisar um pouquinho dos jogos, né? Rodada 23 do Cartola FC 2020, um pouco desafiadora, né? Apenas 6 jogos, teremos aí o Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? Esse é um dos jogos mais interessantes aí, né, para SG, tá, pessoal? Porém, não se enganem que o Atlético Paranaense não é favorito para o jogo, tá bom? Ele também vem com bons jogos, vem aí de 4 vitórias, tá? Então não subestimem esse time. Mas o Palmeiras tem a possibilidade sim de SG, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Santos e Sport, também outro jogo com tendência de SG, até mesmo mais que o jogo do Palmeiras e Atlético, tá? O Sport vem cedendo muitos SGs nas últimas rodadas, tá bom, pessoal? Então atento ali para jogadores do Santos, a gente vai analisar juntos. Bahia e São Paulo. O Bahia, a tendência é que venha com um time misto para esse jogo, porque ele vai estar focando o jogo do meio de semana aí da Sul-Americana, tá bom? São Paulo vem sendo vazado aí nas últimas rodadas, tá? Vem de 2 empates, mas ele tem um ataque bom, um ataque que vem fazendo gols. Então vamos analisar os jogadores do São Paulo também, tá bom? Atlético Goianiense e Inter. Inter não vem bem nas últimas rodadas, né? Aí com o Abel não está se encaixando ali a escalação, Galhardo isolado na frente, então não tá legal, tá? Vamos tomar cuidado aí na escalação dos jogadores aí do Inter, tá? Atlético Goianiense não vem bem também, sou sincero a falar com vocês, mas devido ao histórico aí dos últimos jogos do Inter, existe a tendência do Atlético Goianiense ir bem para esse jogo, hein? Tá? Vasco e Ceará, destaque para esse jogo, o juiz que vai apitar tem o histórico de marcação de pênaltis, tá? Então, temos jogadores focados para gol no Vasco, que seria o Cano, e no Ceará o Vina, tá? Então, tende a ser um jogo equilibrado, um jogo aí de gols dos dois lados, tá? Fluminense e Bragantino. Fluminense vem um pouco desfalcado, teve baixas aí pelo Covid, né? Muriel e Digão, né, da defesa estão fora do jogo, então preocupação aí para a defesa do Flu, tendência de ser vazada, atenção, hein, pessoal? Bragantino é um time que vem em evolução, uma boa crescente. E qual o jogador principal do Bragantino? Claudinho, então vamos dar uma analisada também desse jogador, joia? Bom, analisado os jogos, vamos avaliar o nosso time de pontuação, pessoal. Vamos fazer uma revisão, tá? Algumas mudanças aí em relação ao time da semana aí, tá? No primeiro vídeo. No gol, nós estávamos aqui com o Jean, tá? Temos outras opções? Sim, temos o Thiago Volpi, focando aí em defesas difíceis, né? Não escalem o Thiago Volpi pensando em SG, tá? O São Paulo vem sempre sendo vazado. Jean, oportunidade, não digo de SG, mas oportunidade de manter aí defesas difíceis, tá? Galhardo, tendência de chutar aí pro gol do Jean. E se surgir algum pênalti aí a favor do Atlético, o cobrador do Atlético é justamente o Jean, então possibilidade de gol. Quem sabe o Jean não faz um gol aí para nós, hein? Vamos fazer uma mitada e tanto. Portanto, Jean mantém-se no nosso time, tá? Outras indicações para o gol. Mantém aqui o Everton como uma indicação, bem desvalorizado, Palmeiras contra o Atlético.
Possibilidade aí de SG para o Palmeiras, ele vem com uma boa defesa, né? Então, ficaria o Everton de indicação. E também o João Vitor do Santos, vem desvalorizado, então, se ele pontuar bem, aí o Santos manter, de repente, o SG contra o Sport vem cedendo bastante SG, é a possibilidade do João Vitor pontuar bem e dar um retorno de cartoletas para nós, tá? O goleiro João Paulo continua afastado aí, se recuperando da Covid. Existia a tendência dele retornar para esse jogo, mas está praticamente confirmado que não vai para o jogo, é o João Vitor mesmo, tá bom? De goleiros ficaria essas opções, tá, pessoal? Para as laterais, tá? Vamos analisar aqui, a gente estava com Felipe Jonathan e Calegari, tá? Vamos analisar aqui pela média. Calegari é a melhor média dos prováveis. O Fluminense não tem uma defesa muito fechada, Calegari, o próprio Elegídio, as laterais mantêm-se um pouco abertas, tá? Então, assim, não escalem o Calegari pensando em SG, até porque o Flu teve as quedas aí para Covid, tá? Então, o Calegari é pensando aí em manter uma regularidade de pontuação, até pelos desarmes. Ele vem com uma última pontuação de 4,5 sem o SG. Então, ele, por enquanto, fica aqui no time como indicação, tá? Mas, se o Vinha do Palmeiras, ele tornar-se provável, ele vai estar aqui no nosso time. É uma indicação forte aí, se o Vinha tiver como provável aí até amanhã, tá bom? Outro lateral, Reinaldo do São Paulo, não escale pensando em SG, escale na oportunidade dele fazer uma assistência ou um gol, né? O time do Bahia misto, né? O Reinaldo ali vai estar jogando bem de frente com o Nino Paraíba. Essa lateral, esse lado aí do Bahia não tem vindo muito bem, é muito aberto, então o Reinaldo pode aproveitar aí dessa fragilidade do Bahia. Felipe Jonathan, mantenha a minha indicação, mantenho ele no meu time, tá? Porque ele tem uma média boa aí de desarmes, maior número de desarmes, né, do Cartola, do Felipe Jonathan. Ele é um jogador que vai para frente, existe a possibilidade de ter um contra-ataque, ele pode aí dar uma assistência ou até mesmo um gol, quem sabe, tá bom? E para um jogo que o Santos vai para cima aí do Sport, o Sport não tão muito, tá ruim das pernas, né? Então a tendência do Santos ir bem nesse jogo. Então mantenha a indicação aqui do Felipe Jonathan. Outras opções de laterais, indicaria aqui o Marcos Rocha do Palmeiras, né? Palmeiras aí com uma zaga boa, né? Bem reforçada, né? É uma indicação, mas mais forte que ele seria o Vinha, como disse a vocês, tá? Vamos lá para a zaga, vamos analisar a zaga. Até então eu vinha dobrando aqui a zaga do Palmeiras. Estou pensando muito no lateral Vinha. Então, se ele ficar provável, vou continuar a dobra com o Palmeiras, sacando aqui o Calegari e colocando o Vinha. Por enquanto, nós vamos analisar. Eu vou sacar o Luan para analisar um jogador do Santos, tá? Nós temos opção aqui. Temos opção também o Léo Ortiz, tá? Do Braga, né? Bragantino aí, ele vem com uma boa regularidade, o Léo Ortiz, tá? Ele é o capitão desse time, tem uma boa quantidade de desarmes, vem com 40 desarmes, oportunidade de gol também. Então é uma indicação aí forte para a rodada, tá? O Luan também, não deixo de indicar, apesar de eu estar sacando ele do time, é uma boa indicação também aí para o Palmeiras. Quem quer uma dobra aí da zaga do Palmeiras, aí para tiro curto, de repente, é uma boa sacada, tá? Vitor Cuesta, do Inter, não vem bem, o Inter não vem bem das pernas, apesar de estar lá na ponta da tabela, mas os últimos jogos não tem dado muito resultado positivo. Então, o Vitor Cuesta também não é aquele jogador do ano passado, muito bom em desarmes, né? Então, o Vitor Cuesta não está indo bem nesse Cartola FC 2020. Não deixo minha indicação dele. Lucas Veríssimo, Santos. O Santos, ele tem uma grande vantagem aí para cima do Sport, tá? A tendência é que o Santos vai para cima e o Sport tem levado muito gol de bola parada, pessoal. Então, a oportunidade para o Lucas Veríssimo aí fazer o gol, deixar o gol dele aí de um escanteio, uma falta, oportunidade de bola parada, tá? Então, ele vem aí de 28 desarmes, já tem um gol no campeonato e então eu deixo minha indicação aqui e por enquanto ele vai se mantendo no meu time, no lugar aí do Luan, tá bom? Os meias,
Os meias aqui, como eu disse a vocês, eu vim aqui de Thiago Galhardo, de indicação, Gabriel Sara e o Vina, tá? Como eu disse a vocês, estava em dúvida aqui com o Thiago Galhardo, então eu estou sacando ele do time realmente. Thiago Galhardo não vindo aí numa boa fase, até por conta aí da forma que o Inter está jogando. O Thiago Galhardo está meio que isolado lá na frente, está dependendo muito aí da bola chegar nele, né? Um cruzamento, né? Um bom passe. Então, apesar de ele ser goleador, é o jogador mais escalado para essa rodada, tá, pessoal? Ele vem desvalorizado. Se ele deixar o gol dele aí, e bem, a tendência é que nos devolva algumas cartoletas. Mas eu não estou muito confiante nesse time do Inter, tá? Então, eu vou tentar se diferenciar dos demais times, dos demais cartoleiros, sacando o Thiago Galhardo do meu time, tá? E apostando em outro jogador aqui, tá? Que seria justamente esse cara aqui, ó, Zé Rafael. Foi um dos destaques do Palmeiras no meio de semana aí na Liberta, tá bom? Zé Rafael, se tivesse sendo válido aí para o Cartola, ele tinha feito aí acima aí dos 13, 14 pontos, tá? E ele tá fazendo muito bem ali o lugar do Rafael Veiga, tá? Tá representando bem, tá? Ele vem aí de uma desvalorizada na última rodada que ele jogou, de 3 pontos negativos. Então, se ele for bem aí contra o Atlético Paranaense, a tendência é que ele nos devolva algumas cartoletas aí, nos valorize um pouco mais. Mas, na verdade, eu estou apostando nele aí para uma boa pontuação, quem sabe até um gol, né? Deixou um gol aí no meio de semana, quem sabe deixa um golzinho para nós. Então, o Zé Rafael está entrando no lugar do Galhardo, tá? Outras opções para o meio, tá? Nós temos aqui o Raul, já tinha deixado essa indicação para vocês. Para quem aposta aí na regularidade, o Raul é uma excelente opção aí, tá? Pelo menos ele vai entregar para vocês aí uma média de 4 ou 5 pontos, tá? No time do Bragantino. Nenê também vem com uma boa indicação, tá? Possibilidade aí de vazar o Bragantino, talvez a cobrança de um pênalti, tá? Então é uma aposta um pouquinho mais ousada aí o Nenê, tá? Patrick de Paula também no meio, uma indicação razoável aí do Palmeiras, tá? Contra o Atlético. Gabriel Sara, grande oportunidade aí do São Paulo ir bem contra o Bahia, então Gabriel Sara a tendência de ir bem aí para esse jogo, tá? Essas seriam aí as opções e indicações que eu deixo para vocês no meio, tá? No ataque, eu vou sacar aqui por enquanto o Cano para a gente avaliar as demais opções, tá? Nós temos aqui o Marinho, melhor média aí de atacantes atualmente, 10 pontos por rodada, ele vem desvalorizado, e ainda para um jogo que o Santos é franco favorito, o Sport dando muita oportunidade para gol, cedendo o SG, então o Marinho vem com uma das melhores opções. Tanto é que ele é o capitão mais escalado aí da rodada, tá? Então ele tá aqui no meu time, ele mantém. Outra opção paralela ao Marinho no Santos seria o Soteldo. O Soteldo também vai para cima, né? É contra-ataque ali, jogadas com o Felipe Dona, tá? Então existe a possibilidade do Soteldo ir bem também, tá? Nada impede de vocês dobrarem Marinho e Soteldo, talvez é uma boa dobradinha aí na frente, tá, pessoal? Luciano de São Paulo, também boa aposta. Vou mantendo aqui no meu time, ele vem um pouco valorizado aí, né, de 11, na verdade desvalorizado, né, mas ele vem com 11 pontos aí na última rodada. Eu mantenho a indicação dele, eu mantenho ele no meu time. Se surgir gol do São Paulo, tendência aí média de 1.2 gols aí para esse jogo. Então, surgindo gol aqui nesse jogo, ou é Luciano ou é Brenner. Como o Brenner não foi bem na última rodada aí, né, não vem se destacando bem, decepcionou os cartoleiros, né, acabou sendo o capitão mais escalado e acabou decepcionando. Então, não estou indo de Brenner nessa rodada, vou de Luciano. Claudinho vem numa excelente crescente aí pro Bragantino, tá, pessoal? Esse jogador é o destaque do Bragantino. Então, atentos. Se houver gol, muito provável ali vai ser do Claudinho, tá? Ele já tem 8 gols, 1 assistência, 25 finalizações, tá? Então, o principal destaque aí do Bragantino, excelente opção, hein? Cano. O Cano, gente, a gente tem que tomar cuidado para realmente aí não entrar pelo Cano, viu? Porque se ele não fazer gol, a gente vai descer aí pelo Cano. E o Cano é um jogador extremamente dependente de gol para pontuar. A última
rodada ele fez aí seus 7.10 pontos com gol. Então, se não tivesse o gol, ele teria negativado, tá? Ele vem de 2 rodadas seguidas aí fazendo gol. Por que eu vou manter o Cano aqui no time? Esse jogo é um jogo provável aí para ter pênaltis, né? O juiz que apita tem a melhor média aí de pênaltis marcados. Se tiver pênalti para o Vasco, é o Cano cobrador. E além de realmente o Vasco ter chances reais aí de vazar o time aí do Ceará, tá bom? Então vou mantendo o Cano. Confesso a vocês que tem uma dúvida aí, tem uma pequena dúvida. Até o final aí do fechamento do mercado eu vou ainda definir e posto para vocês lá no Instagram, tá? Outras opções, Brenner, como eu falei para vocês, né? Indico o Luciano, mas o Brenner também não deixa de ser uma boa opção, tá? Atlético Goianiense, o Inter vem sendo vazado, né? Praticamente em todas as rodadas. Opção ali de gol no Atlético Goianiense, Janderson, tá? Então, para quem está apostando aí no Atlético Goianiense, minha indicação fica aqui no Janderson, tá bom? Soteldo, já falei para vocês, dá para fazer uma dobradinha lá com o Marinho na frente, tá? E destaco esse menino aqui, o Rony, muito bem, hein? Ele tá vindo muito bem, jogou, fez 2 gols aí no meio de semana, na Liberta, tá? Então é um jogador, uma ótima opção para essa rodada diante do Atlético Paranaense. O Rony vai ser o principal jogador ali, o jogador de referência do ataque, tá? Então é uma excelente opção. Como eu falei para vocês, estou em dúvida aí entre o Cano, o Rony, tá? E até mesmo o Claudinho, tá? Eu analiso aí até amanhã e retorno para vocês via Instagram, tá joia? Com isso, pessoal, a gente fecha aqui o ataque do nosso time de pontuação, tá? Pessoal, opções aí para capitão, né? Nós temos aqui o Marinho, tá? O Marinho é o capitão mais escalado aí da rodada, tá? É o preferido aí pelos cartoleiros, tem boas chances de ir bem mesmo, tá? Mas se você quer se diferenciar aí do capitão, da maioria dos cartoleiros, nós temos a opção aqui do Cano, tá? Uma aposta um pouco mais ousada, tá? Luciano, um pouco mais, uma aposta mais segura para capitão. Zé Rafael aqui também, uma boa aposta. E também o Rony aí, para quem ir de Rony ou Claudinho, tá? São opções aí para capitão que eu indicaria. A mais forte realmente aqui é o Marinho, tá? E eu vou estar mantendo ele aí no meu time como capitão aí, tá? Com isso, pessoal, a gente encerra o nosso time. Técnico, a melhor opção, entendo que é o Abel Ferreira mesmo, tá? Mas o que nós temos além do Abel Ferreira? Nós temos aqui o Cuca, tem a tendência de ir muito bem aqui com o Santos, e uma apostinha aqui um pouquinho mais ousado, o Fernando Diniz, tá? Apesar de o São Paulo talvez perder aí o saldo de gol, tá? Então o Diniz tem sido aí uma indicação um pouco mais ousada. No nosso time continua o Abel Ferreira, não é? Então, confirmando aí o nosso time de pontuação, tá? Ficaria com o Jean no gol, Calegari e Felipe Jonathan nas laterais. Na zaga, Lucas Veríssimo e Gustavo Gomes. Meio de campo, o Vina, Zé Rafael e Gabriel Sara. No ataque, Marinho como capitão, Luciano e Cano. E o técnico, Abel Ferreira. Esquema tático 4-3-3. Bom, pessoal? Então, vamos agora para a análise do time de valorização. O nosso time de valorização, pessoal, fechou a última rodada com uma valorização de 7.3 cartoletas, tá? Então, assim, eu cumprindo a promessa minha que de pelo menos de 7 a 10 pontos a gente consegue valorizar com os times que montamos juntos aqui, tá? Nosso time está com 251 cartoletas já, tá? Numa média aí de 116 cartoletas aí no campeonato. Então nós estamos muito bem. Então, para você que precisa de valorização ou disputa ligas patrimônio, sigam aí as minhas indicações que você vai bem. A tendência é de você ir muito bem, tá bom? Então vamos lá para a avaliação das melhores opções para essa rodada aí de valorização. Bom, pessoal, o nosso time de valorização com o intuito de fazer aí de 7 até 10
cartoletas, né? Valorizar de 7 a 10 cartoletas na rodada, tá? Então aqui é o time que eu montei, tá? A gente vai vender todo ele aqui para a gente analisar algumas outras opções que nós temos aí no mercado para valorização, tá bom? Então começando aqui pelo gol, tá? Nós temos aqui o Marcelo Lomba, tá? Ele vem aí negativando aí na última rodada menos 4,8, tá? Marcelo Lomba precisando de menos 2,9 pontos aí para valorizar, tá? Então, mesmo aí que o Inter seja vazado, tem a possibilidade aí de uma defesa difícil, né? Segurar SG o Inter, dificilmente, tá? Então, assim, a melhor opção para valorização para essa rodada seria o Marcelo Lomba avaliando aí pelos pontos, tá? Outra opção que nós tínhamos, boa, né, até seria uma das minhas indicações aí, seria o Muriel do Fluminense, né? Ele precisaria de menos 1,5 pontos para valorizar. Porém, ele saiu dos prováveis aí por conta do Covid, tá? Então ele não vai para o jogo, tá? Outra opção aqui para valorização, que eu deixo para vocês, seria o Everton, tá? O Everton, ele precisa de 1,1 pontos aí para valorizar. Tendência do Palmeiras ir bem aí contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também vem bem no campeonato, então ele vai chutar gol, tá? Então a tendência aí é que o Everton tenha a possibilidade de algumas defesas difíceis, tá? E até mesmo segurar o SG. Então, deixo aí as opções para vocês, o Marcelo Lomba e o Everton. No meu time, vai ficando aqui o Everton para valorizar, tá? Até por conta aí da vantagem aí do confronto aí pro Palmeiras, tá? Nas laterais, tá? Nós temos aqui o Wendel, o mais desvalorizado, tá? Ele precisa aí de menos 3,5 pontos, tá? A média dele é muito baixa, então muito cuidado aí com isso. Se ele manter a média, ele vai entregar algumas cartoletas para nós, tá? Por isso eu deixo ele indicado, mesmo não sendo favorito aí para o jogo Inter, eu deixo o Wendel indicado para valorizar, tá bom? Outras opções aí para valorização, o Pará, tá? O Pará do Santos, ele tem demonstrado nas últimas rodadas ser muito ofensivo, tá? E o Pará, ele precisa de 0,4 pontos para valorizar, pessoal. Outra opção que nós teríamos aqui para valorizar seria o Heitor, mas ele deixou de ser provável, tá, pessoal? E o Heitor do Inter, ele precisaria de menos 0,1 pontos para valorizar. Então fiquem atentos, se ele passar a ser provável, uma boa indicação também seria o Heitor, tá? Eu vou ficando aqui com o Pará do Santos para valorizar, apostando aí até na ofensividade dele, possibilidade aí até mesmo de gol, tá bom? Na zaga, nós temos aqui de opções, pessoal, para valorização. Nós temos aqui o Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz, ele tem uma média de 2,97 pontos. Na verdade, ele vem zerado aqui na última pontuação dele, mas é porque o jogo do Braga não foi válido para a rodada, né? Então, mas ele vem de uma negativada aqui, né? Então, ele precisa, o Léo Ortiz, de pelo menos meio ponto aí para valorizar, tá bom? Então ele vai ficando aqui no meu time, é uma indicação e ele vai ficar no time. Outra opção aí para valorizar, pessoal, é o Luan do Palmeiras. O Luan não foi bem, né? Tanto o Luan como o Gustavo Gomes não foram bem na última rodada. O Palmeiras vem de uma derrota, né? Então estava com um time desfalcado, acabou perdendo aí na última rodada aí pro Goiás. Nós vamos aqui de Luan, tá? Indico para vocês o Luan para valorizar, tá? Ele precisa de pelo menos 1,3 pontos para seguir. Palmeiras com grande chance de SG, de ir bem, de vitória aí contra o Atlético Paranaense, então tem um potencial de valorização. Outro jogador que eu deixo aí indicado para vocês é o parceiro aí do Luan, o próprio Gustavo Gomes, tá? Ele precisa de 2,8 pontos para valorizar, tá bom? Vamos para o meio campo. Meio campo, nós temos aqui de indicação o Igor Gomes, tá? O Igor Gomes, ele precisa de menos 1,4 aqui para valorizar, tá bom? Temos aqui o Jean Mota. O Jean Mota, ele precisa de
0,1 pontos para valorizar. Temos aqui o Zé Rafael, o próprio Zé Rafael, ele vem, olha só, é uma boa indicação o Zé Rafael, tanto é que ele já vai indo para o nosso time, ele precisa de menos 0,9 pontos, e ele foi um dos destaques do Palmeiras aí na Libertadores no meio de semana, pessoal. Então, quem sabe aí o Zé Rafael repita aí a mitada do meio de semana, vá bem aí contra o Atlético, então ele tende a valorizar muito bem, tá? Deixo aqui a indicação do Daniel, a minha indicação era o Rodriguinho aí, mas como o Bahia tende aí a um time misto, acabou aí passando para o Daniel como provável. Daniel precisa de apenas menos 0,6 pontos aí para valorizar, tá? Então ele é uma indicação aí para rodada e ele vai ficando aqui no meu time, pois eu vinha escalado aí de Rodriguinho, tá? O Rodriguinho precisaria de 0,7 pontos apenas, tá? O meu outro meia aqui, eu vou de Jean Mota. Então o Jean Mota, pessoal, ele precisa de apenas 0,1 pontos. Ele vai ficando aqui como indicação para valorização, tá? Com isso a gente fecha a valorização no meio de campo. Vamos para o ataque? O ataque, nós temos aqui, principal indicação, Marinho. Olha só, ele é um goleador e ele vem desvalorizado, tá? Principal capitão aí dos cartoleiros. E o Marinho precisa de só 1,9 pontos. Olha só, ele tem uma média de 10, precisa de 1,9 para valorizar. Tendência é que o Santos vá muito bem contra o Sport. Então eu deixo aqui o Marinho de indicação para valorização, tá? Outro jogador também do Santos para valorização é o Soteldo, tá? Ele vem aqui de uma negativada de menos 1,9 pontos, tá? Na rodada 20. E o Soteldo, ele precisa de só 0,2 pontos aí para valorizar, tá? Então, o Soteldo vai estar no meu time também. Vou fazer uma dupla aí de valorização, Soteldo-Marinho. Outro jogador que tá bom para valorizar, pessoal, é o Elinho do Bragantino, tá? Ele precisa de apenas menos 2,1 pontos para valorizar. Então, eu vou de Elinho do Braga. O Elinho tem sido muito ofensivo, tá? Apesar do principal jogador do ataque do Braga ser o Claudinho, tá? Eu vou de Elinho para valorizar. Outro jogador aqui que eu deixo indicado para valorização é o Chico do Atlético Goianiense, tá? O Chico, ele precisa de apenas 0,6 pontos aí para valorizar. Ele vem de uma negativada de menos 1,3. Então deixo aqui minha indicação também para você que quer ter boas cartoletas, tá? De retorno. Para técnico, pessoal, nós temos aqui duas opções aí para indicar para vocês. O Abel Ferreira, ele vem de uma derrota aí, o Palmeiras vem de uma derrota na última rodada, tá? Então o Abel Ferreira, ele precisa de apenas 2,7 pontos aí para valorizar. Um outro forte candidato para valorização é o Cuca, que também tem a tendência de segurar o SG contra o Sport. O Sport vem cedendo bastante SG. E o Cuca, ele precisa de 2,5 pontos para valorizar. Por isso, eu deixo aqui no meu time o Cuca, mas outra indicação seria aí o Abel Ferreira, tá bom? Para capitão aqui no time de valorização, deixo aqui o Marinho, tá? Para vocês indicado. E assim a gente fecha o time de valorização. Um time preparado aí para pelo menos umas 7 cartoletas aí, tá ok, pessoal? E temos fortes candidatos nesse time a estar no seu time de pontuação, hein? Então, se você está focado em ligas patrimônio, esse é um excelente time para você escalar. Mas você pode aproveitar algumas peças, alguns jogadores desse time para colocar no seu time de pontuação aí. E você tem a tendência de fazer bons pontos e ao mesmo tempo valorizar, né? Tanto é que o próprio Marinho está no meu time de pontuação, o Zé Rafael também está no time de pontuação, ok? O Everton também é uma excelente indicação aí para o time de pontuação. Então o nosso time fecha com, no gol, o Everton, laterais, o Wendel e o Pará, zagueiros, Léo Ortiz, Luan, meia, Zé Rafael, Daniel, Jean Mota. No ataque, Marinho como capitão, Soteldo e Elinho. E o técnico, Cuca. Pessoal, com isso, a gente encerra aí os nossos dois times, tanto pontuação como valorização, tá? Espero que vocês, cartoleiros e cartoleiras, possam ir muito bem nessa rodada.
me acompanhem, me sigam lá no Instagram, estarei postando o time final aí até o fechamento do mercado e quem sabe algumas outras indicações aí. Vamos acompanhar o último dia aí do mercado, tá bom? Peço a vocês aí, você que ficou até o final do vídeo, agradeço muito por ficar comigo até agora. Peço que se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo, comente, siga-me lá no Instagram. Muito obrigado por estar aqui comigo, agradeço imensamente, que tenha uma excelente rodada. Muito obrigado.